Olá, queridos amigos, boa noite a todos, amigos e amigas, não é? Sejam bem-vindos às lives que são realizadas em vários dias da semana, não é? Pela Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Agradecemos de antemão a presença e o carinho de todos vocês que compartilham conosco destes momentos, aqueles que semanalmente nos acompanham na realização desta live aos sábados. As lives, elas são levadas na página do Facebook, né, online, do Evangelho às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Temos também as lives das palestras públicas, que acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, às quintas-feiras, às 14 horas, às sextas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então, podemos, durante esse período de afastamento social, nos conectarmos vibratoriamente através das lives que nós realizamos. Nós, aqui deste lado da tecnologia, né, e vocês aí deste outro lado, né, nas suas casas, nos seus lares, prestigiando-nos com a vossa participação. Gostaria de lembrar ainda aqueles que porventura tenham se esquecido, né, de trazer a sua garrafinha de água, o seu jarro com água, o seu copo com água, para que a espiritualidade possa fluidificar durante a realização da palestra e, ao final, por ocasião do passe que é dado à distância. Vamos então nos preparar para que possamos realizar o Evangelho desta noite. Eu peço a todos que fechem os seus olhos, que inspirem e expirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal, permitindo que ele adentre ao corpo físico, que possa alimentar todas as nossas células e acerenar o nosso coração, a fim de que possamos nos integrar vibratoriamente com a equipe de trabalhadores da espiritualidade, do Centro Irmã Francisca, que dirigem os trabalhos do Evangelho em nossa casa, e que eles possam encontrar no coração e na mente de cada um de nós a ressonância aos ensinamentos do Evangelho da noite de hoje, a fim de que este aprendizado possa fazer parte doravante do nosso patrimônio espiritual. Que a mensagem desta noite possa ser levada não somente a nós encarnados que aqui nos encontramos, mas aos irmãos desencarnados que são trazidos pela espiritualidade e que, como nós, precisam sorver os ensinamentos de Jesus, a fim de se reequilibrarem e continuarem, então, a sua caminhada na erraticidade espiritual. Nós vos pedimos ainda, Mestre Jesus, que permaneça conosco durante a realização deste trabalho. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós já estamos há algumas semanas estudando aqui o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. E nesta semana nós estamos tratando do item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. E esta mensagem foi transmitida a Kardec pelo espírito José, né, é um espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1862. E a gente já vem, então, não é, há 3 ou 4 semanas, não sei exatamente, falando da fé. E aqui, a espiritualidade, através de Kardec, faz um paralelo, né, da fé, esta confiança. Fé
é a confiança que nós temos em Deus, nos desígnios de Deus. Fé que, como nós já falamos, deve ser uma fé raciocinada, não uma fé cega, né? Uma fé onde nós colocamos a inteligência, o discernimento, o bom senso, e que é construída por cada um de nós durante as nossas existências. Durante mais esta vida, nós vamos agregar alguns tijolinhos na construção desta fé, mas não vamos construí-la plenamente nesta existência. Isto ainda vai fazer parte, muito provavelmente, de outras reencarnações. Assim. Agora, fé raciocinada, fé reflexiva, ela depende do uso da inteligência, da razão, não é isto? E ela demanda estudo aprofundado da doutrina espírita, para a compreensão de todas essas lições, de todos esses ensinamentos que a espiritualidade vem trazendo para nós, e que precisa, não é, toda esta bagagem, todo este cabedal de conhecimento ser passado pelo crivo da razão. E aí, à medida em que nós vamos compreendendo aquilo que Jesus nos trouxe de ensinamento, o que a espiritualidade nos traz de ensinamento, nós vamos então fortalecendo a nossa fé. É uma fé compreendida. Não é por isso que Kardec fala da fé raciocinada, sem oposto da fé cega. Mas o Espírito José começa dizendo então para nós, neste item 11 do Evangelho, a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, não deve amolecer, não deve ficar anestesiada. Não é? Eu creio porque eu creio? Não. A fé demanda atividade, demanda operação, demanda realização de coisas. Está dizendo este companheiro espiritual para a gente. Diz ele ainda que a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Ela deve velar ativamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então vejam só, a mãe de todas as virtudes. Então nós temos aqui, né, a gente imaginaria a mãe aqui, né, os filhotinhos aqui embaixo. Nós vamos fazer diferente. Né? Nós vamos deixar a mãe, a fé, aqui, sustentando, né, todos os seus filhos, né, que vêm depois. Então vejam a importância do fortalecimento da fé na intimidade de cada um de nós. Então, o fortalecimento da fé. Aí, talvez caberia uma pergunta. A minha fé é forte ou a minha fé é vacilante? Como é que é a minha fé? Sim? Então, não é? Minha fé tem sido proveitosa diante dos desafios que eu enfrento, diante das dificuldades que eu enfrento? Quando a gente pergunta se a fé é proveitosa, é se eu tenho tirado proveito das lições que eu vivencio nas minhas dificuldades. Então, se eu vivencio um momento de dificuldade, um período de dificuldade, e dali eu extraio o aprendizado daquelas lições, a fé é forte. A construção de fé que eu trago me permite vencer o desafio sem enveredar pelo caminho da ansiedade, né, do conflito, né, da angústia, do desespero, assim, da descrença. Tem muita gente que envereda pelo caminho da descrença. Né? Vamos colocar alguns exemplos para talvez ficar mais fácil para vocês que estão do outro lado do vídeo, não é isso? Então, morre um ente querido. Não é? Então, desencarnou. Né? Desencarnou o pai, desencarnou a mãe, às vezes desencarna o filho, a filha, às vezes desencarna o companheiro ou a companheira. Né? E por conta disso nós nos desesperamos, nos desestruturamos e passamos a culpar
a Deus pelo nosso infortúnio. O que demonstra, não é, total falta de conhecimento da nossa parte das leis divinas. Não é? Quando a espiritualidade vem explicar para nós, não é, que a morte não existe, que o que existe é uma separação temporária entre nós, que mesmo sem o corpo físico nós podemos nos comunicar pelo pensamento e pelo sentimento. Quando o corpo adormece, o espírito se desprende e ele pode ir de encontro ao ente querido. Quando o ente querido está equilibrado na erraticidade, ele pode vir nos visitar, pode vir nos acompanhar, pode vir nos inspirar bons pensamentos e bons sentimentos. Mas eu preciso conhecer estas particularidades e, principalmente, eu preciso submeter todo este conhecimento ao crivo da minha razão e perguntar para mim mesmo: eu acredito em tudo isto? Enquanto eu não acreditar em todas estas explicações, em todos estes ensinamentos da espiritualidade, eu vou continuar desarvorado. Eu vou continuar culpando Deus, né, pela morte daquele ente querido. E a morte, ela simplesmente faz parte de um processo. Né? O desencarne é parte de um processo, assim como o reencarne. São fases de processo na vida do espírito que é imortal. E a doutrina espírita deixa claro para a gente isto. Mas muitas vezes, mesmo nós espíritas, conhecedores de tudo isso, mas pelo fato de não termos trabalhado a questão da morte na minha intimidade, na minha consciência, na minha razão e no meu coração, vem a experiência a ser vivida, que vai me proporcionar o aprendizado quando eu não parei para refletir antes sobre esta questão. É por isso que a doutrina espírita nos convida constantemente à reflexão das coisas que dizem respeito à nossa própria existência, sem medo, com o amparo da razão. Uma outra questão que muitas vezes nos aflige é a separação. Quantas vezes nos separamos, às vezes temporariamente? Um ente querido viaja para fora do país, vai morar fora do país, não é? E a gente queria que o ente querido tivesse conosco, tivesse aqui debaixo das nossas asinhas. Mas e se a proposta da reencarnação dele, se está previsto no planejamento reencarnatório, que ele vai para outra nação, que ele vai vivenciar uma experiência, extrair o seu aprendizado? Alguns retornam, outros não retornam, continuam permanentemente. Estabelecem a sua vida fora do país, previsto no seu planejamento reencarnatório. Ele tem compromissos a desenvolver em uma outra nação. Então é uma separação temporária, mas que muitas vezes nos angustia, às vezes nos revolta a separação. Em outras circunstâncias, às vezes é o desemprego. Nós vemos hoje, por conta da pandemia, não é isto? Não é? Muitas vagas de emprego foram cortadas no mercado de trabalho. Não é? Aumentou o desemprego no decorrer deste ano. E tem muita gente que vive uma situação de desemprego crônico. Se formos ver as estatísticas, não é? Tem uma faixa da população que quase que perdeu a esperança de conseguir um novo emprego. Tal é a dificuldade. Mas vejam, são experiências que estes espíritos precisam vivenciar e delas extrair algum tipo de aprendizado. Só que qual é a escolha que eu faço diante da dificuldade? Tentar entender as razões pelas quais eu vivencio a experiência, né? Tentar descobrir o que eu preciso aprender com ela,
O que eu preciso valorizar muitas vezes, não é? E eu digo isto para vocês, não é? Com um pouco de conhecimento de causa. Não é? Durante alguns períodos da minha vida, eu vivenciei esta situação do subemprego, do desemprego, algumas vezes período prolongado, que dependi da ajuda de familiares, dependi da ajuda de amigos, sim, e me perguntava efetivamente, sem revolta, porque não é da minha natureza diante da adversidade, mas vendo as contas vencendo, né? A CPFL cortando energia elétrica, né? Ali torcendo para que o SAI não viesse cortar a água também, precisando fazer compras, cheque especial estourado, não é? Cartão de crédito estourado. Então, aquela situação de dificuldade que a gente se coloca numa situação, não é? Que nós muitas vezes não nos preparamos para ela. Então eu me perguntava, né, o que é que eu preciso aprender com isto? Né? E não foi uma vez, foi uma, foi duas, acho que 3 vezes na minha existência, eu posso dizer para vocês. Né? E só depois de passar da 3ª vez é que, né, ficou mais claro para mim, na minha consciência, com estas reflexões, que eu precisava aprender a valorizar o trabalho, que eu precisava aprender a valorizar o ambiente de trabalho, a valorizar o emprego, a valorizar a organização, não é, que me dava a oportunidade, assim, e que eu não tinha aprendido. Né? Para mim, né, emprego era como a roupa. Né? Eu tomo banho e troco de roupa, então eu posso trocar de emprego a hora que eu quero. Assim. E fui aprender a duras penas que não, que eu preciso valorizar aqueles amigos, não é? Aquelas amizades que eu construí durante o período em que eu trabalhei naquela organização. Estas coisas não são descartáveis para nós, elas são extremamente importantes. Então cada um de nós precisa extrair o aprendizado da dificuldade. Por isso é que a doutrina espírita me orienta que eu não devo perguntar, ora, por que Deus faz isto comigo? Né? Por que eu passo por essa dificuldade? Não, eu preciso mudar esta pergunta. A pergunta precisa ser feita de forma inteligente. Não é? Para que eu preciso vivenciar esta dificuldade? Não é? Qual é o aprendizado que eu preciso extrair desta experiência? Quais foram as leis ou a lei que eu infringi anteriormente para que eu possa estar passando este momento de dificuldade? Ou às vezes eu não infringi uma lei, mas eu preciso construir o aprendizado de alguma forma. Não é? Então, para quê? E ao encontrar as respostas, eu vou asserenando então aqui o meu próprio coração. Diz o Espírito José, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Olha só, a esperança e a caridade. Anteriormente ele já tinha dito, né, que a fé tem que ser ativa. Eu não posso ficar na fé, né, só da boca para fora. Né? A fé, ela tem que me movimentar. Eu preciso realizar. Então, a esperança, né, é a confiança de que Deus está no comando de tudo que acontece e que Ele não é culpado absolutamente de nada que acontece na minha existência. Né? Se eu sofro, existe uma razão justa. E as causas, e se eu não recordo agora, elas remontam a uma outra reencarnação. Mas as causas da minha dificuldade, do meu sofrimento, foram construídas por mim mesmo em algum momento anterior. Preciso ter esta consciência. E aí, não é? A esperança vem alimentar o meu coração. Porque a misericórdia divina é tão grande, é imensa,
não é? Que eu tenho a certeza de que Deus vai me conceder oportunidades, não é? Vai me oportunizar a vivência de experiências onde delas eu vou extrair o aprendizado que eu preciso para corrigir o meu roteiro de vida, para corrigir a minha forma de pensar, não é? De agir, de sentir, de ver. Não é? Assim, se eu não estou enxergando, é porque estou com aquele véu escuro ainda aqui em cima, aquela névoa me envolvendo, me encobrindo a visão. Não é? E por isso não estou enxergando. Não é? Então é mãe da esperança, a fé. Não é? A esperança de que dias melhores virão, a esperança de que eu vou, não é? No momento adequado, acabar compreendendo a razão pela qual eu passo, não é? Esta dificuldade, a razão pela qual eu preciso vivenciar esta experiência. Não é? Se Deus é misericordioso, é justo, é bom, não tem razão, não é? Eu ficar reclamando. É porque eu não estou conseguindo entender ainda as coisas. Não é? E como ele diz, não é? Mãe da esperança e da caridade. Da caridade por quê? Porque na hora da dificuldade, invariavelmente, eu deixo de olhar para frente, deixo de olhar para cima, deixo de olhar ao redor e venho olhar para o meu próprio umbigo. E fico olhando para ele. Não é, isso daqui é uma metáfora, viu, gente? É uma alegoria. Né? Mas eu fico tão focado no meu problema que eu não vejo as coisas que passam à minha volta. Então, uma forma de eu abstrair, de eu deixar de olhar só para o meu problema, de ficar ruminando o tempo todo as minhas próprias dificuldades e muitas vezes reclamando de Deus, reclamando das pessoas. As pessoas não são responsáveis pelas minhas dificuldades. Sou eu o único responsável por elas. É preciso que eu tenha consciência disto. Então, eu preciso deixar de olhar só para mim e começar a estender este olhar para aquilo que se passa à minha volta. Eu preciso voltar a perceber a beleza estética da vida que me cerca. Tem coisas ruins, tem odores desagradáveis, mas tem perfumes da natureza, poxa vida. Nós vivemos num país onde em pleno inverno nós temos, né, florada de muitas árvores. A beleza do verde, mesmo diante de um período de seca prolongada. O sol, o calor, não é isso? Muitas vezes, não é? O frio em alguns dias, para poder refrescar um pouquinho o ambiente quente aqui da cidade de Sorocaba. Não é? Mas a gente vê os ipês floridos nesta época. Que beleza que é isto na natureza! Ipê branco, ipê amarelo, ipê rosa. Não é? Eu não sei se ainda está florido o ipê roxo, gente. Não é? Mas eles vão se alternando, né, na época de florescência deles. Assim, como é bonita a natureza ao nosso redor. A gente vê pessoas se esforçando por fazer o bem, por fazer melhor as coisas. Então é extremamente importante que eu olhe estas coisas belas que tem ao meu redor, assim como eu olhe e enxergue que existe um outro irmão que é mais necessitado que eu. E que com os recursos e com o entendimento, com o conhecimento que eu trago, eu posso me deslocar até ele, sair do meu eixo narcisista, centralizado no meu umbigo, não é isto? Só eu que sofro, e olhar que outras pessoas sofrem, às vezes até muito mais do que eu. E nesse instante, Deus me concede a oportunidade de ajudar um outro irmão, de fazer a caridade, ou a caridade material, ou a caridade moral, que é ouvir, né? Dar o ombro, dar os ouvidos, não é isso? Dar uma palavra de conforto, assim, mas que seja só ouvir a pessoa. E às vezes é levar um prato de comida também.
Faz parte tanto a caridade moral quanto a caridade material. Sim? Então vejam as possibilidades que a gente tem. Diz o companheiro José que a fé divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Se eu quero dar a minha parcela de contribuição para que este seja um mundo de regeneração, eu preciso, é urgente que eu faça este trabalho de construção da fé na minha própria intimidade. Da fé raciocinada. Diz este companheiro valoroso que a fé sincera é entusiasta e contagiante. A nossa fé em Deus, a nossa esperança de que as coisas, a dificuldade vai passar e que as coisas vão melhorar, ela é contagiante, ela é otimista. E as pessoas podem se impregnar desta confiança quando nós exalamos ela da nossa própria intimidade. Quando as pessoas ficarem sabendo que nós vivenciamos a dificuldade, o sofrimento, a dor, e vivenciamos com resignação, com serenidade, elas vão querer saber o que tem de diferente em nós para que a gente passe por aqueles momentos. Não é? Por isso é que dentro da doutrina espírita, não é, nós temos os pilares da fé. Não é? Que tem não é, fé igual, não é, a pique ao cubo. Não é? Tem uma fórmula. Não é? Então, não é, pique, não é, paciência, a inteligência, a calma, a confiança e a compreensão. Então vejam, né, eu estruturo a minha fé a partir, né, da paciência, da inteligência, preciso, né, para utilizar o meu processo de raciocínio. Não é isso? Então, como isto é importante para a gente, né, preciso de, né, paciência, preciso de inteligência, preciso de calma, preciso de compreensão, preciso de confiança. Então, são outras virtudes, por isso é que a gente fala pique ao cubo nesta fórmula, né? Paciência, inteligente, calma, compreensão e confiança. Né? Eu preciso construir estas virtudes, estes sentimentos na minha intimidade, para que a fé vá se fortalecendo no decorrer do tempo. Mas, né, ela vivida é contagiante, como nos diz aqui este Espírito. E como é importante eu contagiar as outras pessoas de esperança, de otimismo, de confiança, para que elas possam vencer os seus próprios desafios. Se não sabendo das causas, mas confiando que Deus sabe o que faz e que para tudo existe uma razão, mesmo que a gente ainda não saiba. Não? Como é importante isto na nossa existência. Continua dizendo, não é, o José, o Espírito protetor aqui para nós, que, não é, este contágio deve ser feito através do exemplo da nossa fé, do exemplo das nossas obras, não é? A fé ativa, caridade, trabalho, o exemplo das nossas obras, não é? Para que eles vejam a nossa confiança nos desígnios de Deus, confiança em todos estes ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, de forma a aceitarmos de coração. Resignação é a obediência do coração. Sim? Então, aceitar de coração
aquilo que nós trazemos como provas a serem vivenciadas em nossa existência e que vão fortalecer as nossas fibras, né? Vão nos tornar mais forte para vencer desafios maiores. E isto não quer dizer que a dor e que o sofrimento não sejam grandes muitas vezes, que a gente se sente fragilizado, né? E até quase desfalecendo. Mas é nesse instante da dificuldade grande que nós precisamos deste entendimento para que a nossa fé seja firme e forte, né? Diz o José ainda para nós, não admitais a fé sem comprovação. Olha, a doutrina espírita é de uma riqueza enorme. Sim? Não aceitais mais a fé cega, ela me diz de um lado. De outro lado, esse espírito diz, não admitais a fé sem comprovação. Eu preciso compreender, eu preciso entender o porquê das coisas. Assim, não é? Se eu sofro muito, né, nesta experiência, num relacionamento com a outra pessoa, sim, será que eu já não fui um espírito extremamente ciumento em outra existência, se não fui nesta ainda, e por conta desses ciúmes, não é, vencido pelo meu próprio desequilíbrio, será que eu não cometi muitas besteiras na outra existência em relação a este espírito? E aí, nesta aqui, eu venho para reparar os danos cometidos lá atrás? Não sei. Então, não é tarefa fácil para a gente identificar estas coisas. Mas não admitais a fé sem comprovação, me diz o Espírito José. Não é? Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, quer dizer, os conselhos dos bons amigos espirituais, mas compenetrados do fim que vos mostramos e dos meios que vos damos para o atingirdes. Não é? Então, é extremamente importante e extremamente confortador, não é, eu poder olhar para minhas adversidades do dia a dia, para aquelas contrariedades, porque as contrariedades ainda fazem parte da nossa existência, não é? E olhar para ela quando alguém me dá uma resposta meio atravessada, não é? Quando alguém me dá a fechada no trânsito, sim? Quando a pessoa me dá o troco errado, não é? Quando a pessoa não me permite a entrada neste ou naquele lugar, não é isso? Quando eu tinha que receber alguma coisa de alguém, né, e aquele alguém não me paga, né? Quando, né, alguém fala que eu fiz alguma coisa que na realidade eu não fiz nada daquilo. Então, olhar para estas situações dentro da existência, né, e enxergar a adversidade como oportunidade de aprendizagem para o meu próprio crescimento. Não ficar mais reclamando, né, de Deus, reclamando da sorte, reclamando de quem quer que seja. Não. Se eu preciso vivenciar a experiência, é porque eu preciso dela. Então, que eu possa, pelo contrário, mostrar a cada instante da adversidade a minha gratidão a Deus. Mostrar diante daquelas pessoas que vêm colocar à prova o meu aprendizado de doutrina espírita, que eu possa agradecer a eles, que são os instrumentos de Deus, né, e que vêm me proporcionar a oportunidade de ver, né, se eu já estou me exercitando, né, nestes pilares, na paciência, na calma, na compreensão, na confiança, na resignação. Sim, vejam, né, as possibilidades que eu tenho. Eu mudo a forma de ver a adversidade.
e passo a trabalhar com a adversidade ao meu favor, refletindo a respeito e vendo o que eu posso aprender com ela. Né? Como é rico, né? Como são ricos os ensinamentos do Evangelho para cada um de nós. Que vocês possam aproveitar também para, durante mais esta semana, refletir a respeito da fé, da vossa fé, né? Das adversidades, das dificuldades, como é que tem vivenciado, como é que tem se saído das dificuldades e se estão se fortalecendo intimamente com cada uma delas. O Evangelho é para isso, é para que a gente possa vivê-lo na nossa vida de relação com os companheiros de jornada reencarnatória. A semana que vem a gente termina de falar da fé. Será o último capítulo, será o último item deste capítulo. Vamos então, e aqui a espiritualidade nos convida a fecharmos os nossos olhos, nos abstrairmos de tudo que se encontra à nossa volta e trazermos à nossa mente uma figura da natureza que nos proporcione um momento de alegria, de felicidade, a imagem de uma experiência vivida por nós, que da mesma forma nos trouxe alegria, felicidade, bem-estar, ou a figura de Jesus, que dentro do nosso lar estende os seus braços carinhosos a fim de nos aconchegar no seu regaço. E com a figura amiga de Jesus em nosso lar, que possamos elevar os nossos pensamentos e nos colocarmos à disposição da espiritualidade, que se propõe nestes instantes, junto aos passistas da nossa casa, a realizar a transfusão de energias que o passe à distância oferece a cada um de nós, renovando as nossas forças, os nossos campos energéticos, nos fortalecendo, e vos pedimos ainda, Senhor, que se em nosso lar estiver algum irmão desencarnado, vinculado a nós pelos laços do pensamento ou do sentimento, e que precisa também de amparo e de esclarecimento, que estes irmãos possam ser recolhidos pela espiritualidade, levados até os postos de socorro, onde possam ser acolhidos e esclarecidos, onde possam ser tratados pelos amigos espirituais, para poderem seguir o seu caminho na erraticidade espiritual. E neste momento, Senhor, fortalecidos pelas tuas bênçãos, gostaríamos de doar no exercício da caridade as vibrações que trazemos em nossa intimidade, as vibrações mais puras de amor fraterno, a depositar em tuas mãos, Mestre Jesus, e que estas vibrações possam ser multiplicadas pelo Mestre querido e levadas a todos os nossos irmãos da humanidade terrena que passam por dificuldades, por necessidades do corpo ou do espírito, a fim de que todos estes irmãos
tenham fortalecidos também na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade, a fé. Que todos eles, Senhor, amparados por vós, possam perceber a presença do Pai junto de si. Possam então se refazer vibratoriamente, energeticamente, cada um destes irmãos, contribuindo de acordo com as suas possibilidades na transformação deste mundo, para que seja um mundo melhor, mais próximo da regeneração. Queremos também agradecer-vos, Senhor, pelas inúmeras oportunidades que nos dá de vivenciarmos os teus ensinamentos, de verificarmos o nosso aprendizado, de agradecermos-vos pelas bênçãos que recebemos sempre dos nossos amigos espirituais, pela bondade, pelo carinho com que nos tratam, agradecermos pela família que temos, pela inteligência, pela saúde e até mesmo pelas dificuldades pelas quais passamos aqui, Senhor. São bênçãos, são dádivas, nós bem o sabemos, que vêm de encontro às nossas necessidades. Que possamos, algum dia, de alguma forma, retribuir a Deus e a Jesus por tudo que recebemos nesta existência. Hoje, Senhor, agradecemos de coração por aqui estarmos e vos pedimos que esteja conosco, agora e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Amigos e amigas, gostaria de agradecer a companhia de vocês em mais este sábado de Evangelho, as vibrações que emanam de vocês, as mensagens que vocês colocam aqui na página do Irmã Francisca, assim. E espero que possamos estar juntos novamente no próximo sábado. Desejo também que todos tenham um excelente final de semana na companhia dos vossos amigos e dos vossos entes queridos, dentro daquilo que é possível neste período de afastamento social. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela convivência, pela parceria.